A conquista da casa própria é um sonho comum de muitos, mas a realidade de quase 60 milhões de brasileiros, ou 27% da população, é morar de aluguel. Alguns poucos por opção e a imensa maioria por necessidade mesmo. Separamos por aqui as 20 cidades que possuem os aluguéis mais salgados, com o quilômetro quadrado mais caro em território nacional e que acabam apertando o orçamento. Antes do ranking das 20 mais caras, é necessário entender quais fatores contribuem para a definição do preço de um aluguel. O fator-chave para a definição desse valor é a localização. Isso porque, quanto mais fácil for o acesso ao local, bem como a presença de comércios, atividade cultural, belezas naturais e diversidade de lazer por perto, maior é a procura. Logo, maior é o valor. Outro item importante é a segurança, a partir da infraestrutura de um prédio ou condomínio, levando em consideração também todo o trajeto ao redor nas ruas e bairros vizinhos. Os valores que vão aparecer no ranking são médios, considerando bairros mais pobres e mais ricos, sendo mais baixo que a média nas regiões humildes e mais alto que a média nos locais de alto padrão. Vamos ao ranking. Em 20º lugar aparece Goiânia. O quilômetro quadrado em média na capital de Goiás vale R$ 24,71, a depender evidentemente do bairro. O aluguel de um apartamento de 50 metros quadrados, por exemplo, custa por volta de R$ 1.230 ao mês. Em 19º vem Joinville, em Santa Catarina. Não é para menos. Em 2022, o município foi eleito a melhor cidade do Brasil em qualidade de vida pela revista Isto É e é uma das líderes em geração de emprego nos últimos anos. O metro quadrado está valendo R$ 24,74. Um aluguel de um AP de 50 metros quadrados, por exemplo, custa em média R$ 1.235. O 18º posto é de Campinas, no interior de São Paulo. A cidade está entre as 15 mais populosas do Brasil. É a primeira cidade brasileira a se tornar metrópole sem ser uma capital. E claro, por isso, acaba por atrair novos moradores todos os anos. O metro quadrado vale R$ 25,60. A depender do bairro, um apartamento de 50 metros quadrados, por exemplo, custa em média R$ 1.280 ao mês. Em 17º lugar aparece São Bernardo do Campo, da região do ABC Paulista. A cidade está em 16º lugar entre os municípios que mais contribuem com o PIB brasileiro e oferece grandes oportunidades de trabalho. O metro quadrado vale R$ 26,18. O valor de 50 metros quadrados em média é de R$ 1.305 ao mês para os aluguéis. Em 16º vem Porto Alegre, a capital gaúcha. Foi apontada pela ONU algumas vezes como a melhor capital brasileira em qualidade de vida e tem outros prêmios como a melhor capital para morar, trabalhar e fazer negócios. Um apartamento de 50 metros quadrados em média custa R$ 1.340 ao mês. Em 15º, Curitiba, a capital do Paraná, conhecida como a cidade modelo de planejamento urbano inovador e dona de vários prêmios concedidos pela ONU. Moderna, cosmopolita, com muitos edifícios altos, ruas largas e arborizadas e uma variedade de opções culturais e de entretenimento. O metro quadrado vale R$ 28,60 e um apartamento de 50 metros quadrados custa em média R$ 1.430 ao mês. Em 14º aparece Guarulhos, diretamente da região metropolitana de São Paulo. É a cidade não capital mais populosa do Brasil e é considerada a 9ª cidade mais rica do país, com o 3º maior PIB entre as cidades paulistas. Tem um aeroporto internacional para chamar de seu, o 2º mais movimentado da América Latina. Para se ter um apartamento de 50 metros quadrados é necessário desembolsar em média R$ 1.450 mensais. No 13º posto aparece Salvador, a primeira capital brasileira que preserva um centro histórico com edifícios coloniais, igrejas barrocas e praças antigas. Uma cidade de belas paisagens, vibrante, colorida, histórica e pulsante vida cultural, além da singular culinária. Ótimo lugar para se viver, e isso explica o preço do metro quadrado de R$ 29,46. Um apartamento de 50 metros quadrados vale ao mês, em média, R$ 1.470. Em 12º, mais uma paulista, Santo André, no ABC. É uma cidade industrial e comercial, com uma forte presença de empresas e indústrias em diversos setores. A cidade também possui muitas áreas verdes, uma rica história cultural e um sistema educacional robusto, com diversas faculdades. O metro quadrado atinge R$ 29,58 e o aluguel em média de uma residência de 50 metros quadrados vale por mês R$ 1.480.
11º lugar aparece Belo Horizonte, a capital mineira, com sua arquitetura modernista e lindas áreas verdes. Em 2017 foi eleita pelo Banco Mundial a melhor capital brasileira para se fazer negócios. Ostenta ainda importante centro educacional, com muitas universidades e instituições de ensino superior, incluindo a Universidade Federal de Minas Gerais, uma das melhores universidades do país. Uma residência de 50 metros quadrados custa em média R$ 1.490. Tá curtindo o vídeo? Então deixa esse like e se inscreva para que mais conteúdos como esse sejam produzidos por aqui no Cidades e Cidades. Chegamos ao top 10 com Praia Grande, região da Baixada Santista, em São Paulo. A cidade justifica aluguéis mais caros com uma economia diversa, além de oferecer qualidade de vida com as belezas naturais de suas praias. Um verdadeiro polo do turismo nacional, sendo a cidade mais visitada do Brasil na época do verão, sem considerar as capitais. No geral, é a quarta mais frequentada por turistas, atrás apenas de Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. O metro quadrado vale R$ 30,60, o AP de 50 metros quadrados valendo em média R$ 1.530 ao mês. O 9º lugar é São José, fazendo parte da Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Oferece qualidade de vida, baixos índices de violência, se comparado com as maiores cidades brasileiras, detém bom potencial turístico e se destaca pelos festivais populares, como a Festa do Divino, que atrai milhares de turistas anualmente, além de belas paisagens históricas. O metro quadrado vale R$ 31,05, com um apartamento de 50 metros avaliado para locação em R$ 1.555 por mês. Em 8º lugar surge São José dos Campos, do Vale do Paraíba Paulista. A cidade é um dos grandes polos tecnológicos do Brasil, atraindo empresas como a Petrobras, a Embraer e a Johnson & Johnson, por exemplo, gerando milhares de empregos e responde por grande parte das exportações brasileiras. Tem uma das melhores infraestruturas do país, com um sistema de transporte público eficiente, universidades de renome, hospitais e centros comerciais modernos. Uma das melhores cidades para se viver. O metro quadrado custa R$ 31,38 e um aluguel de um apartamento de 50 metros, em média, vale R$ 1.570 por mês. O 7º posto é de Brasília, a capital federal, sendo evidentemente sede do poder central político do país, com os poderes executivo, legislativo e judiciário da República. A cidade é patrimônio mundial da Unesco, abriga a elite do funcionalismo público brasileiro e é o maior polo nacional de relações internacionais, sendo lar de 100 embaixadas e representações diplomáticas do mundo. Uma das poucas cidades planejadas no planeta e foi construída em apenas 4 anos, entre 1956 e 1960. A cidade foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa, com o objetivo de ser uma cidade moderna e funcional. Um apartamento de 50 metros quadrados custa em média R$ 1.828 ao mês. Em 6º lugar aparece a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Com suas profundas desigualdades, é o município brasileiro com mais patrimônios da humanidade reconhecidos pela Unesco. É cercado por montanhas e florestas tropicais, incluindo o famoso Pão de Açúcar e o Corcovado, que abriga a estátua do Cristo Redentor, e é conhecida por suas praias icônicas, incluindo Copacabana, Ipanema e Leblon, que atraem turistas do mundo inteiro. É o polo turístico do Brasil. O metro quadrado custa em média R$ 36,76, seguindo o nosso exemplo de 50 metros quadrados, o aluguel em média fica R$ 1.840 mensalmente. O 5º lugar é da cidade de Santos, na Baixada Santista, no litoral sul do estado de São Paulo. Santos é o maior porto da América Latina e um dos maiores do mundo, responsável por grande parte das exportações brasileiras. Vida cultural intensa, com seus museus, e é sede do Santos Futebol Clube, um dos times de futebol mais famosos do mundo, revelando para o mundo o Rei Pelé, maior atleta do século XX e um ícone quando se pensa em Brasil lá fora. O metro quadrado custa em média R$ 37,80, o aluguel em média fica R$ 1.890 mensalmente. O 4º lugar é de Florianópolis, a capital de Santa Catarina, conhecida como a Ilha da Magia devido à beleza natural e atmosfera encantadora. São mais de 40 praias e é a 3ª cidade a receber mais turistas do Brasil, só atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Acumula prêmios de melhor cidade brasileira em qualidade de vida e justifica altos valores em regiões mais nobres do lugar. O metro quadrado custa em média R$ 37,80, o mesmo valor de Santos. O 3º lugar é de Recife, a capital de Pernambuco, e segunda nordestina a aparecer nesse levantamento.
Certamente um dos mais encantadores centros culturais do Brasil, com uma forte tradição em música, dança, literatura e artes visuais. A cidade tem algumas das praias mais bonitas do Brasil, como Boa Viagem, Porto de Galinhas e Carneiros. Recife é a quarta cidade mais populosa do Brasil, com uma população de cerca de 1.600.000 pessoas, e é um importante centro econômico e comercial do Nordeste brasileiro. O metro quadrado, em média, fica em R$ 40,86, e um aluguel de um apartamento de 50 metros quadrados, em média, custa R$ 2.040. A segunda colocada, aposto que muita gente poderia imaginar que fosse a primeira. São Paulo, a capital paulista, segunda maior metrópole da América Latina e principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul, representa sozinha 11% do PIB de todo o Brasil. Enfrenta a desigualdade social como qualquer grande cidade brasileira, mas oferece uma economia pulsante, uma noite extremamente diversa e para todos os públicos, além de ser a maior produtora de empregos do país. O metro quadrado custa em média R$ 44,47. Um apartamento de 50 metros quadrados, a depender do bairro, custa em média R$ 2.220 ao mês. A primeiríssima colocada, superando várias capitais, é Barueri, da região metropolitana de São Paulo. A média do aluguel é puxada para cima, em especial por Alphaville, bairro nobre, conhecido por ser seguro, com vigilância 24 horas e câmeras de segurança em todas as ruas, e claro, por seus condomínios de alto padrão. Tem grande concentração de empresas, o que atrai muita gente. Tem uma ótima localização geográfica, próximo às principais rodovias e aeroportos de São Paulo, o que facilita o acesso a outras partes da cidade e do país. O metro quadrado de Barueri, em média, está valendo R$ 47,16. Um apartamento de 50 metros quadrados custa, em média, R$ 2.360. Analisando só Alphaville, esse valor pode chegar até R$ 5.000. Até o próximo vídeo!